O cristianismo é uma religião monoteísta que se baseia na vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sua origem remonta ao século I depois de Cristo, na região da Judéia, que na época fazia parte do Império Romano. Vamos aprender juntos a cuidar bem do nosso valioso tesouro, que é a nossa saúde e bem-estar. Antes do surgimento do cristianismo, a Judéia era uma região dominada pelos judeus, que seguiam a religião do judaísmo. O judaísmo era uma religião monoteísta que se baseava na crença em um Deus único e na observância dos mandamentos contidos na Torá, o livro sagrado dos judeus. No entanto, a região também havia sido influenciada pela cultura grega, especialmente após a conquista do território pelos gregos no século IV a.C. A influência da cultura grega na Judéia resultou em uma mistura de elementos do judaísmo e do helenismo, uma corrente filosófica grega que valorizava o conhecimento e a razão. Esse contexto histórico e cultural foi fundamental para o surgimento do cristianismo, que se desenvolveu a partir da pregação de Jesus de Nazaré, um judeu que viveu na Judéia durante o século I depois de Cristo. Jesus pregava a mensagem de que o reino de Deus estava próximo e convidava as pessoas a se arrependerem de seus pecados e a se voltarem para Deus. Ele também afirmava ser o Filho de Deus, o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Sua pregação atraiu muitos seguidores, mas também despertou a oposição das autoridades religiosas e políticas da época, que o acusaram de blasfêmia e o condenaram à morte. No entanto, a morte de Jesus não acabou com sua mensagem. Seus discípulos afirmaram que ele havia ressuscitado dos mortos e que essa era a prova de sua divindade. Essa crença se difundiu entre seus seguidores e deu origem ao cristianismo. Inicialmente, o cristianismo se desenvolveu como uma seita do judaísmo. Os primeiros cristãos eram judeus que acreditavam que Jesus era o Messias prometido e que havia inaugurado uma nova era na história da humanidade. No entanto, à medida que o número de cristãos cresceu, eles começaram a enfrentar a perseguição por parte das autoridades romanas, que viam o cristianismo como uma ameaça ao império. Apesar da perseguição, o cristianismo continuou a se espalhar pela região do Mediterrâneo e além. No século IV depois de Cristo, o imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo e tornou a religião oficial do império. Isso marcou o início de uma nova fase na história do cristianismo, que se tornou a religião dominante da Europa e exerceu uma influência profunda na cultura ocidental. Em resumo, o cristianismo surgiu na região da Judéia no século I depois de Cristo a partir da pregação de Jesus de Nazaré. Sua origem está ligada à influência da cultura grega e ao contexto histórico. Aqui nesse canal, vamos aprender juntos a cuidar bem do nosso valioso tesouro, que é a nossa saúde e bem-estar. Compartilhe com seus amigos, familiares e colegas para ficar bem informado e cuidar bem da nossa saúde. Deixe seu like e inscrito no canal. Da época, que combinava elementos do judaísmo e do helenismo. O cristianismo se desenvolveu como uma seita do judaísmo e se difundiu entre a população da região do Mediterrâneo e além, apesar da perseguição das autoridades romanas. No século IV depois de Cristo, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e se espalhou pela Europa, tornando-se a religião dominante da região. Durante sua história, o cristianismo se dividiu em diferentes correntes e tradições, que divergem em relação a certas questões teológicas e litúrgicas. Algumas das principais correntes do cristianismo são o catolicismo, o protestantismo e o ortodoxismo. Cada uma dessas correntes tem suas próprias doutrinas, práticas e tradições. No entanto, apesar das diferenças entre as diferentes correntes do cristianismo, todas elas compartilham a crença em um Deus único e em Jesus Cristo como seu Filho e Salvador. Além disso, todas elas consideram a Bíblia como um livro sagrado e fundamental para sua fé e prática religiosa. Hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo, com cerca de 2,4 bilhões de seguidores em todo o planeta. Sua influência na cultura e na história mundial é imensa e ainda pode ser observada em diversas áreas, como na arte, na literatura, na filosofia e na política.